O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Fecha teus olhos. Eu sou aquele que os teus olhos já não veem. Sou a promessa esperada de Sião. Sou a raiz e descendente de Davi. Sou Cristo. Eu tracei planos quando sonhei com você. Eu te conheço desde o ventre de tua mãe. E te escolhi para ser profeta entre as nações. És meu. Eu sou amor. Eu sou amor. Eu sou amor, eu sou amor. Se tu és Deus, eu sou a obra de tuas mãos. Eu sou imagem e semelhança do Senhor. Vaso de barro, mas que busca a perfeição em ti. Tu és o pão que se entrega sob o altar, que sem dinheiro me forneces refeição. Tu és aquele que me dá embriaguez sem vinho. Tu és amor. Escravo do pecado, não sou mais servo, mas amigo teu, não mais escravo do pecado.
nós celebramos a festa da Santíssima Trindade, nós não celebramos simplesmente um conceito teológico, não. Nós viemos para nos aprofundar. Nós viemos hoje para adorar este Deus que em sua essência Ele é Trindade. Nós temos um Deus que é uno, porém um Deus que não está sozinho. Um Deus que é trino, um Deus e 3 pessoas. Vejam, não foi de sempre que nós conhecemos esta realidade. A Santíssima Trindade, ela foi se revelando aos poucos. Lógico, desde toda a eternidade, já a Sagrada Escritura nos dava a entender que a Santíssima Trindade existia. Só que nós, homens, não temos essa capacidade total de compreender Deus com clareza. Amém? Vocês concordam com isso ou não? Querem ver uma coisa? Quem já leu Confissões de Santo Agostinho, sabe que Santo Agostinho viveu a vida inteira dele tentando entender Deus. Santo Agostinho queria que Deus coubesse dentro da mente dele. E Deus não cabe dentro da mente de ninguém, porque o dia que Ele couber na sua mente, Ele deixa de ser Deus. Ele só é Deus porque nós não conseguimos compreender totalmente. De Deus nós sabemos mais aquilo que Ele não é do que aquilo que Ele é. Nós sabemos que Deus não é ódio, nós sabemos que Deus não é divisão. Estão entendendo, irmãos? Sim ou não? Agora, não queira tentar compreender tudo, porque você não vai compreender. Porque Ele é Deus. Ele é maior que o teu conhecimento. Ele é maior que o teu pensamento. Então, a Sagrada Escritura, desde o início, nos dá pistas de que a Santíssima Trindade existia, mas nós, homens, tínhamos como que escamas nos olhos e não conseguíamos compreender completamente. Quando que nós viemos compreender a Santíssima Trindade? Quando Deus Filho veio ao mundo. Quando Jesus se encarnou, Ele mostrou para nós que este Deus tem uma face. Ele mostrou para nós que esse Deus tem um coração. E o próprio Jesus veio nos esclarecer que esse Deus é Trindade. Tá, então você pode perguntar assim, padre, mas como então eu posso provar na Bíblia que este Deus é trino, que sempre existiu, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são 3 deuses, que eles são um único Deus? Como que o senhor pode provar isso? Vamos para a Sagrada Escritura. Para isso, olhe para quem está do lado e diga assim, fica acordado, irmão, né? Diga para ele, se liga. Amém. Vamos lá. A primeira leitura de hoje, dá para colocar aí, filha, por favor? Primeira leitura de hoje, versículo 23, logo no início. Aí, parou. Pode, aí. Vamos começar lá. Pode passar para o desde a eternidade fui, desde o princípio, antes das origens da terra. 24. Fui gerada, existiam. Parou. Está falando de quem aqui? Da sabedoria, amém? Quem é a sabedoria encarnada? Quem é a sabedoria encarnada? Portanto, o texto bíblico diz, foi gerado antes que existissem os abismos, quando não existiam os mananciais das águas. Se não existia criação nenhuma, quem que existia antes que tudo fosse criado? Então, se Jesus é a sabedoria encarnada, Ele é Deus, igual ao Pai. Tem o mesmo poder que Deus Pai. Estão entendendo? Sim ou não? Beleza, mas padre, só esse texto bíblico? Me dá mais alguma coisa. São João capítulo 17, versículo 5. Escute. Agora, Pai, glorifica-me junto de Ti, concedendo-me a glória que tive junto de Ti
antes que o mundo fosse criado, concedendo-me a glória que tive antes do quê? Antes de que o mundo fosse criado. Então o próprio Jesus diz que antes que o mundo fosse criado, ele já tinha a glória. Ele disse também em outro texto bíblico que antes que Abraão tivesse no mundo, ele já conhecia Abraão. Por quê? Porque ele é Deus, igual a Deus Pai. Ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Ou seja, existe uma unidade, existe uma comunhão entre Deus Pai e Deus Filho. Amém? Agora, vem cá, vamos pegar 3 irmãos aqui, ó. Vem os 3 do lado de cá. Isso. Todos do mesmo tamanho. Isso. Isso, faça bem as mãos. Isso, faz. O movimento da Trindade, vamos lá. Isso. O Pai ama o Filho, certo? E o amor do Pai e do Filho, tá? O Pai ama tanto que dele ele gera o Filho. O Filho ama o Pai e os dois, o amor dos dois, procede o Espírito Santo. Amém? Mas os 3 são, peraí, a unidade. Movimento da Trindade, a unidade. Tá vendo? Aqui eu posso exemplificar. Um único Deus, existe uma unidade, porém 3 pessoas diferentes. A essência deste Deus é a mesma. A essência deste Deus é o amor. No transbordar deste amor, no transbordar, Deus cria o mundo. Amém? No transbordar deste amor, Deus Filho salva a humanidade. No transbordar deste amor, o Espírito Santo, ele se doa e ilumina a humanidade. Essa é a Santíssima Trindade. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos atores aqui. Então vejam, só que eu gostaria de colocar um texto bíblico ainda antes. Porque como que a gente pode falar do Espírito Santo? Presta atenção no Padre, para aprender, amém? Como que nós podemos falar do Espírito Santo? Quem nos revela o Espírito Santo? O próprio Jesus. Ele disse no Evangelho de São João de 13 a 15, se eu não for para o Pai, não virá sobre vós o Paráclito, o Consolador. Mas no Antigo Testamento, Padre, se falava alguma coisa do Espírito Santo, escuta aqui, ó. Gênesis 1, versículo 2. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam os abismos e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus está lá atrás, quando havia a criação do mundo. A leitura de Provérbios dizia que quando Deus criou o mundo, a sabedoria encarnada era como mestre de obras, que estava assistindo Deus Pai em tudo. Vocês conseguem perceber que a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são um único Deus em 3 pessoas? E por que eu posso dizer que é Deus? Porque existe antes de todas as coisas. Este Deus que é Trindade, que é amor, tem que ser adorado. Esse Deus que é amor tem que ser conhecido. Mas a gente só pode amar e adorar aquilo que a gente conhece em profundidade. É verdade ou não é? Quando que começa a existir amor num casal de namorado? Quando começa a aprofundar o relacionamento. É verdade ou não é? Quanto mais se conhece do outro, mais se gosta do outro. Será que é verdade isso? Sim ou não?
Ainda que você conheça os defeitos, ainda que você conheça as falhas do outro, mas quanto mais você vai conhecendo, mais você vai se apaixonando pelo outro, mais você quer o outro e mais você quer conhecer o outro. É assim o processo do amor. Irmãos, não é diferente de nós com o nosso Deus. Se queremos amar a Deus, nós temos que conhecer mais, aprofundar mais. E quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos, mais nós adoramos e mais nós glorificamos este Deus. Muito bem, eu falei que a essência deste Deus é o amor. E veja, à medida que esse Deus nos ama e que nós amamos a Ele, Ele vem e faz morada em nós. O Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23, vai dizer assim, eu quero que você repita comigo agora. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e nele faremos morada. Vira para quem está do teu lado, diga assim: se você ama a Deus, deve guardar a palavra dEle, e o Pai te amará, e Jesus e Deus Pai virão sobre ti e farão morada em ti. Amém? Então presta atenção, se você ama esse Deus que é amor, à medida que você ama, você obedece, você guarda a palavra. E quando você guarda a palavra, tem comunhão com Ele, Ele vem, a Santíssima Trindade vem e faz morada em você. E fazendo morada em você, realiza o plano dele na tua vida. Então, para que Deus possa agir em você, esse Deus Trindade, você deve abrir o teu coração e guardar a sua palavra. Agora, 4 pontos que nós devemos aprender com a Santíssima Trindade. Vamos lá, primeiro ponto. A primeira coisa que vamos aprender é que a Santíssima Trindade é comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo. Não são separados, não têm competição entre si, mas vivem em perfeita harmonia e unidade, como o Padre mostrou anteriormente. Segundo ponto, que Deus criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas. Você crê nisso? Você professa todo domingo, né? Como é que você diz? Creio em... Parou. Se você crê nesse Deus que criou todas as coisas e você diz que Ele sustenta tudo, é a tua comunhão com Ele que vai sustentar o teu trabalho. A tua comunhão com Ele vai sustentar a tua família. A tua comunhão com Ele vai fazer com que você consiga superar as dificuldades da tua vida, as dificuldades que vêm no teu dia a dia. Por quê? Porque tudo que nós temos, tudo que somos, tudo que fazemos, nós devemos a quem? A este Deus que criou todas as coisas. Deus ama aquilo que Ele criou? Sim ou não? Se Ele ama aquilo que Ele criou, por que temer? Por que ter medo? Por que duvidar? Se Deus ama o que Ele cria, Ele cuida daquilo que Ele cria. Então não tenha medo, meu irmão. Pode vir a dificuldade que for, Deus não vai tirar os olhos de você. Sabe por quê? Porque Ele ama e Ele sustenta a sua criação. Ele ama e sustenta você. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Agora, como que nós podemos amar este Deus? É o terceiro ponto. Nós podemos amar este Deus porque Ele se mostrou a nós através do seu Filho que se encarnou, através de Jesus Cristo. Então, aprendemos que Jesus é a manifestação visível desse Deus. É Ele que nos revela que este Deus tem coração. E no auge deste amor se doou e deu a vida para nos reconciliar com Deus. Quarto aprendizado, que o Espírito Santo é o grande dom que o Pai e o Filho nos deram. Ele é o Consolador que guia
e santifica. Agora vamos aprofundar mais. Se a Santíssima Trindade é comunhão e habita em nós, e se nós somos a imagem e semelhança desse Deus, nós devemos refletir esta comunhão em nós. É verdade ou não é? Então vejam, se Deus está presente em nós, nós devemos ser no meio do mundo chamados a viver em comunhão, a viver em perfeita unidade com nossa família, com nossos irmãos de fé. Para isso, devemos evitar todo tipo de conflito e de competição. Nessa semana você vai ver que o padre, na liturgia diária, eu vou falar um pouco sobre isso. Veja, se Deus é comunhão e Ele está em você, sabe, você precisa refletir aquilo que Deus é para o meio do mundo. Então não perca o teu tempo gastando com coisas pequenas. Não perca teu tempo gastando as tuas energias com aquelas pessoas que criticam você. Sabe, o que as pessoas pensam de você não é exatamente aquilo que você é, não refletem aquilo que você tem dentro do teu coração. O que as pessoas criticam em você faz parte do pensamento delas. Agora, você vai perder a tua paz porque você está preocupado com aquilo que o outro está pensando de você, muito mais do que aquilo que o outro está pensando em você. Nós cristãos devemos ter um único pensamento em nós: o que é que Deus pensa de mim? O que é que Deus imagina de mim? O que é que Deus está sonhando para mim? Então não gaste teu tempo com as críticas das pessoas do teu trabalho. Não gaste teu tempo gerando mágoa no teu coração porque teu esposo te falou uma coisa que te ofendeu, ou teu filho falou uma coisa que te ofendeu. Tem um padre que um dia falou uma coisa para mim que nunca mais eu esqueci. Ele disse assim: só passa pelo nosso coração aquilo que a gente permite. Para a gente viver em harmonia dentro de casa, você precisa ignorar algumas coisas que as outras pessoas falam para você, porque senão nós vamos vivendo doentes de mágoa em mágoa, de ressentimento em ressentimento, sabe? Isso não vai nos levar a nada. O que eu devo fazer? Este Deus que me ama me perdoa. Esse Deus que me ama, Ele está sempre disposto a me dar a chance de recomeçar. Esse Deus que me ama, Ele é comunhão. Então que eu também possa dar ao outro a chance de recomeçar, e que eu seja para o outro um canal de comunhão, de unidade e de santificação. Não gaste teu tempo perdendo tuas forças com aquilo que o outro fala de você. Gaste teu tempo e tuas forças pensando se você é aquilo que Deus sonha para você, se você é aquilo que Deus pensa de você. Evitando conflitos, nós vamos ser aquilo que Deus sonhou para nós. Afinal de contas, Jesus disse: se baterem na tua face direita, o que nós devemos fazer? Oferecer também à esquerda. Ele disse assim: olha, se alguém te entrar num processo e pedir a tua túnica, dá também o manto. Se alguém falar para ti: corre 1 quilômetro, corra 2 quilômetros com ele. O que Jesus quer dizer? Para que você possa viver em harmonia, deixe de dar valor para pequenos conflitos. Eles não merecem a nossa atenção e nem merecem que a gente queime as nossas energias. Eu quero pedir a Deus a graça de que nós possamos viver para Ele, e não que a gente comece a viver uma vida como escravos daquilo que as pessoas pensam de nós, daquilo que elas imaginam de nós. E nós só vamos conseguir fazer isso com a graça de Deus. Se Ele é amor e se Ele habita em nós, Ele nos leva a amar, a perdoar e a estender a mão para o nosso irmão. Finalizando, nesse mundo tão dividido, tão secularizado, onde as pessoas cada um estão vivendo a sua vida, como é importante que nós possamos refletir a imagem de Deus para este mundo. Gente, as pessoas hoje já não amam mais. As pessoas hoje já não vivem mais em comunhão. O que eu mais vejo são famílias divididas, porque cada um está olhando para o seu umbigo e ninguém consegue olhar para o objetivo, que é fazer a vontade de Deus. Pois então, queridos irmãos, que nós hoje
possamos deixar que esse Deus Trindade, que é amor, que é unidade, que Ele possa habitar em nós e possa nos levar a ser a imagem dEle para o mundo. Sinal de amor, de harmonia e de unidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ficando em pé. Tu és amor, Tu és amor, Tu és amor, Tu és amor. Levanta tuas mãos e declara isso. Tu és amor, Senhor. Tu és amor, Tu és amor. Amor, se Tu és Deus, eu sou obra. Se Tu és Deus, eu sou a obra de Tuas mãos. Eu sou imagem e semelhança do Senhor. Vaso de barro, mas que busca a perfeição em Ti. E o que Deus é? Tu és o pão. Tu és o pão que se entrega sobre o altar, que sem dinheiro me forneces refeição. Tu és aquele que me dá embriaguez sem vinho. Tu és amor, Tu és amor. Tu és amor, Tu és. Levanta tua mão bem alto, declara isso. Tu és amor, Senhor. Tu és amor, Tu és amor, Tu és amor, Tu és amor.